Bom dia a todos. Para mim é um prazer aqui estar no INSPER. É uma instituição que me sinto próximo, já fiz parte de conselhos, já vim aqui várias vezes falar de política macroeconômica, já teve dar aula aqui, então é uma instituição que eu estou sempre muito próximo. Agradeço também ao Marco Lisboa por ter feito essa introdução generosa do nosso trabalho e menos generosa com nossos desafios, que ele tem toda a razão. Os desafios são extremamente importantes, temos que trabalhar todos nós juntos no melhor sistema possível, e o Marcos tem sido instrumental do lado privado em ajudar nesse processo. Também queria agradecer o André Lois, pela sua introdução. Nós temos tido uma parceria importante, primeiro institucional, entre o Banco Central, o FGC, tem sido cada vez mais próximo, como deveria ser, complementar, e com o próprio André, que a gente conhece há muito tempo, o Marcos também, desde quando a gente tinha cabelo. Então, o Marcos deu sorte, ainda tem, né? O Marcos é uma exceção, tem cabelo e tal. Mas também queria complementar aqui os meus outros colegas de seminário. Eu sei que o Marcos Bonomo, o próprio professor Randall Krosner, que esteve comigo ontem, acho que o colega João Manel Pio Melo, que está nesse esforço importante também de mudar o Brasil, o Vinícius Carrasco, que também teve sua contribuição relevante aí nas mudanças, aproveitando a janela de oportunidade do ano passado, agora no setor privado, o Bruno Lund, Michel Burke, o Bruno Salama, enfim, vários profissionais importantes. Quero saudar todo mundo, alunos, professores da casa, profissionais da imprensa, senhores e senhores. Acho que é um tema extremamente relevante. Nós temos hoje um sistema que é um sistema relevante. Você sabe que os fundos garantidores são considerados um dos pilares da rede de proteção financeira. Há um reconhecimento dessa importância para a manutenção da estabilidade financeira. Você sabe que o Banco Central tem dois grandes objetivos, né? A estabilidade monetária, que é o nosso controle da inflação, e a estabilidade financeira. Então, o FGC, de fato, tem esse papel relevante. É um sistema de garantia de depósitos e um dos componentes da rede de segurança do setor financeiro, juntamente com a supervisão e assistência financeira de liquidez da autoridade monetária, ou seja, do Banco Central, e os regimes de resolução. Esse sistema de garantia dá solução à instabilidade inerente à transformação de liquidez no sistema financeiro, que é natural, que ocorre com o financiamento de direitos de longo prazo por meio de obrigações de curto prazo. Isso torna as instituições captadores de depósito vulneráveis ao risco por parte dos depositantes, a um contágio e ao risco de corrida de instituições menos sólidas. Além da garantia de depósitos, a garantia de créditos possui escopo ainda mais amplo, na medida em que confere proteção contra perdas e outras classes de credores, além dos depositantes. Só para esclarecer, no Brasil, o sistema de garantia ultrapassa os depósitos depositantes, amparando também outras classes de obrigações de instituições financeiras de credores, razão pela qual nós denominamos sistema de garantia de créditos. A administração do sistema está a cargo do FGC, uma entidade de natureza privada sem fins lucrativos. A administração do mecanismo de proteção aos depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro é garantida até os limites estabelecidos pela regulamentação para instituições financeiras a ele associadas
em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial e reconhecimento pelo Banco Central do estado de insolvência da instituição associada. Além de contribuir para a manutenção da estabilidade do sistema financeiro nacional e a prevenção de crises bancárias sistêmicas, o FGC tem previsto, entre suas finalidades, a contratação de operação de assistentes ou de suporte financeiro, inclusive operações de liquidez com as instituições associadas. O atual arcabouço brasileiro foi instituído em 1995, quando o CMN, o Conselho Monetário Nacional, autorizou a constituição de entidade privada sem fins lucrativos. Em novembro do mesmo ano, o Estatuto e o Regulamento do FGC foram aprovados. Onde tem, desde 95, bastante experiência no caso. Em 2012, já 7 anos depois, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu os requisitos necessários para o Fundo Garantidor do Cooperativismo, o tal do FGCOP, que foi criado em 2013. Então, primeiro você cria o FGC e depois você cria o FGCOP, e as duas têm feito um trabalho muito importante. Exemplos onde funciona esse sistema. Crise financeira internacional 2008, uma crise que atingiu vários países, vários sistemas financeiros, que ocorreu no Brasil. No Brasil, podemos dizer, primeiro que fomos afetados menos, mas também a resolução dos problemas foi com a menos utilização, sem a utilização de recursos públicos, não é menos, sem utilização de recursos públicos, em comparação com as soluções implantadas em alguns outros países. Vou citar o que foi feito, alguns exemplos do que foi feito em 2008 na crise. Primeiro, lembra da criação dos depósitos a prazo com garantia especial, o Estado DPGE, que auxiliou a resolver o problema de funding dos bancos pequenos e médios após a crise financeira internacional de 2008, devido ao deslocamento dos recursos dos investidores de atacado para os bancos de maior porte e ativos mais seguros, o chamado flight to quality, ou em português, fuga para a qualidade. Então, isso ocorre no meio de uma crise, quando há um risco, percepção de risco, e isso foi, de certa forma, atacado através dessa medida. Sob o ponto de vista do FGC, houve ampliação da cobertura de garantia ordinária, que mitigou o risco de corrida na época e permitiu a diversificação das fontes de financiamento dos bancos de menor porte. A utilização de plataformas eletrônicas próprias e de terceiros também auxiliou na captação de recursos do pequeno investidor. Também houve provimento de linhas de assistência para as instituições de pequeno e médio porte. Também foi uma medida que ajudou bastante na época, que, além de soluções de mercado, como alienação de controle, fusão ou saída assistida de mercado. Para situações de liquidação e intervenção, este programa auxiliou na estabilidade financeira ao evitar o risco de contágio. As ações executadas foram efetivas no sentido de manter a estabilidade financeira e de reduzir o risco sistêmico. Ou seja, tivemos um teste real que nós passamos bem. E nós passamos com medidas que não tiveram nenhum custo fiscal, ao contrário de ocorrido em alguns outros países, com efeitos negativos na estabilidade financeira e no risco soberano. A gestão privada da entidade, com a governança prevista em seu estatuto, permite a agilidade necessária no atendimento às instituições associadas. E, como eu falei no começo, a estreita colaboração com o Banco Central permite o reforço da disciplina de mercado e mitigação do risco moral e melhorias do arcabouço regulatório. Como é que é a experiência no resto do mundo? Fundos garantidores tendem a ser independentes do Banco Central. Me parece que é a prática, em geral, internacional. A experiência brasileira, diferentemente da crise de 2008 e outros eventos diagnosticados, demonstra que o nosso desenho atual está adequado para a nossa rede de proteção financeira,
com fundo de garantidores independentes, mas com estreita articulação com o regulador. O arranjo de seguros de depósito deve perseguir sempre a utilização das melhores práticas internacionais. A prática internacional contempla diversas formas de organizar a prestação da garantia de depósitos. No sistema de minimização de riscos, apenas, a garantia de depósito, a supervisão e a resolução bancária estão a cargo da mesma entidade, ou seja, se tiver só esse o grande objetivo. No sistema de minimização de perdas, a garantia de depósitos convive apenas com a resolução, ficando supervisão a cargo de uma entidade separada. O predomínio, no entanto, é dos regimes chamados de Paybox, Paybox Plus, nos quais a fundação de garantia é desempenhada por entidades destinadas unicamente a essa função. Os bancos centrais não possuem, em geral, funções de garantia de depósito na prática internacional. Isso mesmo em vista da ampliação de seus objetivos e funções associadas à manutenção da estabilidade financeira no período pós-crise. Ou seja, houve a crise financeira internacional, muito se trouxe para os bancos centrais, como uma forma de garantir a estabilidade financeira, mas a garantia de depósitos não foi um desses, porque se entendeu que não é o caso. Vamos, então, para o tema desse seminário, do tema básico, a questão do risco moral versus o risco sistêmico. Uma questão chave no sistema de seguro-depósito que é a preocupação com o risco moral, ou seja, a geração do incentivo da tomada de risco excessivo versus o benefício da mitigação do risco sistêmico. A literatura mostra que seguros de depósito protegem o interesse dos clientes e atuam com êxito no sentido de prevenir corridas bancárias. Esse é um efeito estabilizador importante, quando o risco contágio do sistema bancário é maior. Por outro lado, muitos estudos indicam que a instituição excessiva de seguros de depósito aumenta o risco moral, ao incentivar os bancos a tomarem risco excessivo em períodos econômicos mais estáveis. O impacto líquido sobre o sistema bancário varia também com a importância relativa desses dois efeitos em diferentes momentos do ciclo econômico. Não há um consenso único sobre a avaliação do balanço entre os benefícios para a estabilidade do sistema bancário durante os tempos difíceis e os potenciais custos de ineficiência gerados durante o período de estabilidade econômica. Ante essas dúvidas, o desenho do Fundo Garantidor deve prever a realização, acompanhamento contínuo do arranjo de seguro-depósito, com foco na prevenção do risco moral e tomada de risco excessiva. No Brasil, esse esforço é realizado em estreita cooperação com o Banco Central do Brasil, que realiza uma regulação prudencial robusta, supervisão bancária efetiva e regime de redução bancária que contribuem para que as fragilidades das instituições sejam tempestivamente identificadas e corrigidas. Nesse sentido, nessa busca do trade-off, risco moral e o risco à estabilidade, que constantemente se avalia a mudança. Por exemplo, a mudança introduzida recentemente pela Assembleia Geral do FGC foi bastante positiva. Foi constatado que o número limitado de investidores, mesmo capacitados para isso, vinha utilizando o limite do FGC para realizar investimentos sem necessariamente avaliar completamente o perfil de risco das instituições que estavam captando. Foi instituído um limite de 1 milhão por investidor a cada 4 anos, que serviu para incentivar uma avaliação mais cautelosa da relação entre risco e retorno das aplicações. Foi exatamente nessa linha que estamos discutindo hoje nesse seminário. O limite de 1 milhão busca mitigar o risco moral associado à garantia de crédito. Porque o seguinte, essa mudança permitiu que o FGC concentrasse seus recursos no cumprimento da sua missão institucional, qual seja, a de proteger o depositante hipossuficiente que não tem meios para avaliar o perfil de risco de seus investimentos. Portanto, existe um limiar muito sutil. A cobertura do fundo garantidor deve ser suficiente para proteger o depositante hipossuficiente,
mas não pode ser alta o suficiente para incentivar o risco moral, que é a tomada de risco excessiva pelos grandes depositantes. O teto de 1 milhão veio exatamente para calibrar a garantia do FGC de forma a mantê-la dentro de um parâmetro que leve exatamente a esse equilíbrio. A discussão de hoje certamente ajudará a iluminar alguma dessas questões sobre o balanceamento entre riscos e benefícios do sistema, para que ele continue atendendo às nossas necessidades. O FGC também contribui para a competitividade no sistema financeiro. Isso porque, além de função principal de contribuir para a estabilidade financeira nacional, devemos considerar também que o FGC contribui para o aumento da competitividade ao oferecer tratamento isonômico para os depósitos segurados pela entidade, independente do porte da instituição associada. Essa ação dá segurança ao poupador de que os recursos estão garantidos até o limite regulamentar. O valor da cobertura torna atrativo aos bancos de menor porte oferecer taxas competitivas para os clientes de varejo, pois permite reduzir a dependência dos investidores institucionais. Além disso, reduz o risco de corrida bancária e a ocorrência de resgates antecipados. Reduz o risco da fuga para a qualidade, do flight to quality. Uma vez que você faz isso, você empodera os pequenos e médios, que têm menos o risco dessa fuga de capital. E esse tema da concorrência no sistema financeiro é um assunto de maior importância para o Banco Central, que tem se empenhado na implementação de ações de estímulo à concorrência. Deixa eu terminar falando de alguma dessas ações, ou seja, além do papel do FGC, que reduz o risco de fuga de capital e empodera os pequenos, nós, no Banco Central, também fazendo a segmentação do sistema em 5 classes, nós fizemos a proporcionalidade de forma que a regulação seja menos complexa e menos intensa para os menores. Por exemplo, no nível 5, que são das cooperativas, é a regulação mais simples. O nível 1, que são os 5 grandes bancos, a regulação é mais complexa e traz toda a Basileia 3 full. E no meio, no S2, no S3, no S4, nós vamos com os outros bancos de médios a pequenos, e com isso a gente consegue empoderar as instituições pequenas e médias para que elas tenham mais concorrência. Nós temos incentivado as fintechs. A quantidade de fintechs que estão entrando no sistema brasileiro não é pequeno, é um mercado extremamente vivo. E nós não pretendemos regular em demasia, apenas regular em momentos que o sistema nos pede para fazer isso, como é o fintech de crédito, e são as inovações no crédito. Isso foi para a audiência pública, e esse mês nós vamos regular da forma mais eficiente, depois de escutar todo o sistema, o que exatamente o sistema gostaria de ver em termos da regulação das fintechs de crédito. Nós estamos incentivando a competição nos meios de pagamento. Publicamos 3 circulares e 3 consultas públicas relacionadas ao arranjo de instituições de pagamento. O objetivo é o quê? Aumentar o uso de instrumentos eletrônicos no país, incluindo o cartão de débito, com redução de custos para todo mundo. Ampliar a competição no setor, aumentando o incentivo para a inovação e garantindo a entrada de novos entrantes. Reforçar a governança no mercado e incentivar a oferta e a diferenciação de produtos ao consumidor. Uma das medidas mais comentadas foi a limitação das tarifas de intercâmbio nos cartões de débito. Com a medida, a expectativa nossa é que a redução seja repassada para o credenciador, ao lojista e desse para o consumidor por meio da concorrência. Obviamente, nós vamos continuar avaliando se esse teto é o teto correto, se tem que reduzir mais. Vamos avaliar também se nós precisamos colocar um teto também em outro tipo de instrumento, como o cartão de crédito. Tudo isso faz parte da nossa agenda ainda para esse ano. E uma resolução importante, uma legislação importante que foi aprovada, foi a da diferenciação de preços. O que era uma prática informal, que é dar desconto à vista, seja no cartão de débito, ou no cartão, ou no pagamento em dinheiro, em relação ao cartão de crédito, hoje se tornou formal por lei
E a nossa pesquisa, que tem um box, ou seja, uma pesquisinha no relatório de inflação, mostra que recentemente está se começando a diferenciar, a dar desconto à vista, e com isso a gente consegue diferenciar no Brasil quando o pagamento é à vista e quando o pagamento é a prazo. O pagamento a prazo incide juros, o pagamento à vista não incide, o que é normal no sistema financeiro. Nós também, no ano passado, aumentamos o nosso poder fiscalizador e punitivo. Foi aprovado um novo marco legal punitivo. Virou lei e nós temos hoje todos os instrumentos para disciplinar o mercado. Além disso, nós entramos no memorando de entendimento, depois de décadas, com o CAD, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ou seja, está claro qual é a função de cada um, a complementação. Qualquer questão relacionada à concorrência agora está muito claro e tem as duas instituições trabalhando junto. É uma coordenação bastante eficiente. Finalmente, nós identificamos na portabilidade dos serviços bancários uma fonte importante de aumento da concorrência. Facilitar a mudança de um banco para outro pode ser e tem sido um instrumento relevante para aumentar a concorrência. Por exemplo, nós facilitamos a portabilidade da conta bem importante, que foi a conta salário. Hoje em dia, para mudar de um banco, não é necessário pedir a mudança para o banco original, mas sim para o banco receptor. E isso traz uma facilidade bem maior na portabilidade. Então, esse conjunto de medidas, junto com a existência e a da FGC, nos ajudam na competição no sistema financeiro. Para terminar, eu quero enfatizar as mensagens que eu coloquei. Primeiro, o balanço entre a geração de incentivo para a tomada de risco excessivo versus o benefício da mitigação do risco sistêmico é uma questão chave no sistema de seguro-depósito. Nesse aspecto, a mudança introduzida no FGC foi bastante positiva. O limite de R$1 milhão para o investidor a cada 4 anos busca mitigar o risco moral associado à garantia de crédito. Isso permite que o FGC concentre seus recursos no cumprimento dessa missão institucional. De uma forma geral, na economia brasileira, houve avanços estruturais significativos no plano econômico e discussões como a de hoje contribuem para a necessária revisão institucional pela qual estamos passando. De uma forma geral, o Brasil precisa continuar no caminho de ajustes e reformas, em especial as medidas de ajuste fiscal e a reforma da Previdência, para que possamos consolidar a baixa inflação, a queda das taxas de juros estruturais e a recuperação sustentável da economia. Muito obrigado.